Fala aí, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas vezes que o planeta quase foi destruído junto com a gente. E muito bem, se você nasceu entre 2000 e 2012, tenho certeza que já ouviu várias histórias de como o mundo iria acabar, mitos, lendas, essas coisas. E coincidentemente em 2012 ocorreu o nosso primeiro caso da destruição global. Sim, bem na época que existiam essas histórias, essas coisas. E isso foi causado pelo Sol, 23 de julho de 2012. Bom, como vocês devem saber, o Sol tem várias tempestades solares. E uma delas liberou duas grandes tempestades de plasma que por muito pouco não atingiram nosso planeta. Mas, exatamente falando, por causa de uma semana nós não morremos. Exatamente. Se essas explosões tivessem acontecido uma semana depois do que aconteceu, tenho certeza que até hoje a gente estaria nos escombros. Como havia dito o físico Daniel Becker. E o mais interessante é que esse caso, a NASA confirmou que foi um dos últimos 150 anos mais poderosos e chamou a atenção de cientistas pelo fato de não atingir a Terra e por questão de uma semana. Mas e aí, como vocês se sentem sabendo que essa explosão não atingiu a gente por muito pouco? E se tivesse atingido, a gente não estaria mais aqui. Agora, em segundo lugar, o asteroide 2019 ok. É que apesar de ser grande o bastante para destruir uma cidade inteira, passou totalmente despercebido pelos observatórios da NASA do mundo inteiro. E ele passou somente a 73 mil quilômetros do nosso planeta. Muito perto. Para ser mais claro, uma distância 5 vezes menor do que separa a Terra e a Lua. Muito preocupante. Agora vamos falar de um vulcão. Diretamente de 1883, a explosão do vulcão Krakatoa. E esse vulcão era tão perigoso porque embaixo dele havia um grande estoque de magma. E ele ficou tanto tempo lá embaixo que ele começou a ficar tão viscoso que começou a se revirar dentro do vulcão, formando uma espécie de rolha, que em algum momento com certeza estourou, não segurou o vulcão por muito tempo. E a explosão foi tão forte que o próprio vulcão se destruiu e as cinzas deixaram a Terra vários anos sem contato com a luz do Sol. Agora é torcer para não acontecer de novo, né? Agora vamos voltar no tempo, mais especificamente no século XIV. Com certeza você já ouviu falar da peste negra, que causou naquela época mais de 2 milhões de mortos. E graças a Deus, hoje em dia essa doença não existe mais, ela foi completamente extinta. Mas naquela época, ela aconteceu em toda a Europa, porque um descendente de Gengis Khan deu a ideia de expandir seu império todo à Europa, em busca de guerra. Porém, seus soldados estavam muito doentes. Aproveitaram isso como uma arma química. Por que não, né? Em vez de cuidar de seus soldados para lutar na guerra, usa eles mesmo com armas, né? E ele fazia isso mandando seus soldados se infiltrarem em bases inimigas completamente doentes e infectando os outros soldados. Agora vamos voltar um pouquinho antes. Em 1995, quase ocorreu uma enorme guerra nuclear. Isso porque alguns pesquisadores dos Estados Unidos estavam querendo estudar a aurora boreal. Sabe, aquela lá que fica brilhando no céu, bonito? E para isso, eles tinham que enviar foguete, que era o que eles usavam para estudar esse fenômeno. Mas esse foguete, para chegar até lá, teria que passar em território russo. Portanto, eles avisaram a todos os países dessa área, porém acabaram esquecendo de avisar justo a Rússia. Quando a Rússia detectou esse foguete, eles entraram em alerta total por achar que estavam sendo atacados. Tanto que até chegaram a levar o presidente da época, Boris Yeltsin, a famosa maleta de mísseis nucleares da Rússia. E a preocupação de uma guerra dessa na época é que no mundo inteiro só existiam apenas 31 mísseis nucleares, dividido entre Estados Unidos e Rússia. Imaginem o estrago que seria. Felizmente o presidente foi inteligente para parar e observar a rota do foguete, vendo assim que o foguete estava passando reto e subindo, saindo assim da rota Rússia, e que não iria os atacar. Que bom que ele percebeu, né? E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e fiquem atentos que sairá muitas novidades no canal. Fui!